Tem até um lado bom para a gente já entrar em um dos assuntos principais, porque quando eu usei a frase do Mavis, que a gente inicia a temporada imaginando uma coisa, e agora a gente está falando de outra completamente diferente, isso também se encaixa ao contrário para o Houston. Eu duvido que alguém apostaria no Houston Rockets, Nossa, total. muitos, se não para todos. A conferência mais difícil, que é o lado oeste, está 45-25 em segundo, né? Só Outro atrás dia eu tinha caído para do sexto, se não me OKC. engano. Quinto ou sexto. Olha só a campanha. Né? Nos últimos 10 está 8-2. Só não está melhor que o Thunder, que não tem ninguém melhor que o Thunder, que está 57-12 e 9-1 nas últimas 10. Acabou de ter. Subir. Que temporada do Houston Rockets. Não sei se vai ir para semifinal de conferência, final de conferência, final da NBA. Não é hora de falar disso ainda, eu acho, porque a gente quebra a expectativa. É hora de falar do momento. E o momento é absurdo. São 8 vitórias seguidas, né, Anderson? É a maior sequência ativa aqui, né, entre todos os times. Vamos lembrar que o Cleveland estava com 16 vitórias seguidas e agora perdeu 3 jogos seguidos, né? Que coisa, né, cara? O time com 16 vitórias seguidas agora perdeu 3 jogos seguidos. Então, a maior sequência em atividade é a do Houston Rockets, com 8 vitórias seguidas, tá? Assim, cara, o Houston Rockets era um time que a gente via ali a evolução, obviamente, né? Já foi um bom trabalho do Ime Udoka na temporada passada. Tem bons nomes, né? Na temporada passada já haviam chegado alguns jogadores, como é o caso de Fred VanVleet, né? Exato. É um jogador que te entrega bastante, né? Esse eu gosto, hein? Exatamente. E a molecada evoluiu bastante, né? O Ime Udoka soube trabalhar com eles, né? E eles estão entregando muito. E é um time, cara, que para quem gosta do basquete coletivo, né? A gente falou bastante do Cleveland Cavaliers aqui semana retrasada, se eu não estiver enganado, mas o Houston Rockets também tem um basquete, né, coletivo bem bacana. Antes de vocês darem opinião aí, Fabião, até para embasar um pouco mais, né? Dá uma olhada aqui, ó. Jalen Green tem médias de 21 pontos, 21.4. Sengun, 19.2. VanVleet, 14.2. Amen Thompson, 14. Dillon Brooks, 14. O Eason, 12.5. E o Jabbar Smith, 12. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, né, com Ken Whitmore com 9 pontos por jogo. Então, quase 8 jogadores aí pontuando em dígitos duplos, né? Então, um time bem coletivo, né? Claro que tem aí seus principais nomes, como o Jalen Green, né, que acaba sendo aí um dos grandes nomes, né, da nova geração da NBA também, né? Fred VanVleet já é um pouco mais experiente, mas é um time bem coletivo, cara, bem coletivo e que joga muito duro. É um time que é aquele... Eles usam bastante essa palavra lá, né? Tough, né? Ou seja, aquele time durão, aquele time que marca firme, né? Aquele time que não te dá espaço, né? Que tá no seu cangote o tempo todo. Então, são, né, duas coisas aí que eu percebi desse time do Houston e esse basquete coletivo, acho que tem feito eles chegarem a essa segunda colocação, que para mim, sendo muito sincero, improvável no começo da temporada, né? E acho que para a grande maioria. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu tava dando uma olhadinha aqui quando você falava, André e Anderson, dando uma pesquisadinha aqui. O Amen Thompson não vem jogando, cara. Eu não tinha me ligado que ele tá lesionado. Tá. Pelo menos eu dei uma olhada em 2, 3 jogos ou 4 aqui que eu vi aqui de estatísticas, e ele não tá na lista aqui de jogadores que ficaram à disposição ou que entraram em quadra, tá? Então, ainda assim, o time conseguiu emendar toda essa sequência. O que a gente pode entender disso, cara, tentar entender do como isso aconteceu, realmente é trabalho do técnico, realmente foi citado aí, o Gumerx falou agora há pouco, o Doka, que é um técnico que se mostrou muito competente. Então, com certeza, esse é um detalhe que está fazendo a diferença, um dos detalhes que estão fazendo a diferença, e realmente esse combo, né, cara, que a gente sempre cita, em algum momento isso sempre aparece, esse jogador experiente, que é o VanVleet, que é esse armador puro que está em extinção, né, conduzindo muito bem o time, dando ritmo para o time, e essa molecada cheia de energia, né, um jogador estrangeiro, que é uma tendência já há alguns anos na NBA, que estão realmente se destacando bastante, um jogador básico, típico americano, né? O Jalen Green, se não estou enganado, às vezes eu me confundo que o cara é canadense, tomara que eu não esteja me traindo nesse momento. O Jalen Green, então, norte-americano, um cara típico o boleiro típico americano, então você vê todos os elementos, né? O Jabbar Smith, um cara também um pouco mais experiente, um pouco mais rodado, então os elementos todos reunidos
com uma comissão técnica trabalhando muito bem, né, liderada obviamente pelo Ime Udoka, com isso você tem então um time de sucesso, que a gente no começo não parou para pensar. A gente fala, o Houston, tá, tô ligado que o Houston pode fazer, aquilo de sempre, o pessoal esforçadinho ali, mas que até fez uma fumaça no final da última temporada, tentando, a gente pensou, será que o Houston atrapalha o Lakers a chegar no play-in? Também, né? Exato, perto do Warriors, do Lakers, que estavam no play-in ali, né? Isso. A gente ficou ali especulando e tal, se podia fazer uma fumaça, fez um pouco, mas não achava que não ia passar disso. E agora acontece tudo isso. Eu acho que a evolução, né? O elenco não mudou tanto assim da temporada passada para agora. Houve uma evolução natural, entrosamento e tudo mais, e a gente vê eles chegando nesse patamar. Que fica difícil dizer, né? A gente estava falando nos últimos programas. Mas que a briga não só está na vaga para o play-in, como também nas primeiras colocações ali, né? Do segundo ao quinto, ao segundo ao sexto. E tá aí. O Houston estava em sexto até outro dia, quinto, voltou a estar em segundo. O Lakers bateu o segundo agora há pouco. Vai ser doideira, hein, cara? Até o final vai ser doideira. O Houston com mando de quadra, hein? Impensável. Não consigo imaginar o que pode acontecer com o Houston. Sabe que tem. Aí é outra conversa, né? O Houston com um bando de quadra, o que poderia acontecer? Só para responder o Gumer aqui também, né? Apesar de ser muito coletivo, tá em 28º na NBA em assistências. Isso é algo que incomoda assistindo os jogos. Então, né? Até essa mensagem que ele mandou embaixo aqui, a Juventude pula muito e corre mais do que notícia ruim. É o time que mais pega rebotes na liga também. E é o primeiro em rebotes ofensivos, cara. Ou seja, muitos pontos de segunda chance, né? Então, o time erra o arremesso, sempre tem alguém ali para limpar o aro, né? Pegar o rebote. Então, por isso que o time, né? Tem aí bastante jogadores com pontuações altas, mas não tem tantas assistências, né? Então, muitos pontos de segunda chance, né? O cara pega o rebote ali e já faz a cesta. Então, é muito importante, né? A gente fala dos fundamentos do basquete aí, né? O passe, o arremesso, o rebote, né? O rebote é, assim, primordial, né? Um time que nem o Houston, que, assim, é legal de assistir jogar, é um time jovem, né? Como o Gumer colocou aí, tem muito vigor, né? Mas não é assim, como eu posso dizer, um time muito plástico, né? Mas é muito eficiente, tá? Então não precisa ser assim aquela coisa maravilhosa, né? De encher os olhos. Basta ser eficiente e esse time tem sido isso, tá? A quarta melhor defesa também da NBA, que eu anotei aqui, né? Então acho que ajuda demais aí essas questões, né? E o time hoje é o segundo colocado no Oeste, cara. Voltou, né? Teve um mês de dezembro, final de janeiro até começo de março, ruim. Foram 5 vitórias e 11 derrotas nesse período. E de lá para cá engatou essas 8 vitórias seguidas, né? O Houston, que chegou a cair até quinto colocado, mais ou menos, se não estiver enganado, já volta para a segunda colocação novamente. Então, vai melhorando aí aos poucos de novo o time do Houston. O Brunão falando que é uma delícia ver o time assistir o Houston. E daqui a pouquinho a gente responde também a pergunta do Gabriel Tomé. Vocês veem os líderes da conferência de hoje fazendo a final de NBA? Daqui a pouquinho a gente responde para você, então, Gabriel. E agradecer essas 20 pessoas aqui. Se ainda não deixou o like, esse é o momento. Vai lá, Fabião. Não, eu só ia falar que a oscilação era esperada. Em algum momento a gente chegou a falar sobre isso, né? Talvez de outros times, obviamente. Será que vai manter esse nível? Vai manter essa sequência boa? É claro que uma hora ia oscilar. É claro que a gente fica pensando só o quanto que isso vai acontecer. Mas assim, estou aqui divagando mesmo. Se o time chegou no patamar que chegou, no nível que chegou, em algum momento da temporada, ia ser difícil desidratar de uma forma que, sei lá, fosse para lá em oitavo. Alguma coisa tem ali que foi feita, está solidificado e que mantém esse time aí, está solidificada e mantém o time aí numa briga aí, pelo menos aí no meio da tabela, né, entre os 6 primeiros colocados da Conferência Oeste, né? Então essa oscilação é normal e tem que saber trabalhar mesmo, porque são 82 jogos, né, galera, afinal de contas. Uma hora a casa cai um pouquinho, você tem que dar uma arrumada e seguir adiante. Exatamente. Eu concordo com a mensagem do Bruno. Deixa eu ver se foi o Bruno que falou. O que é bom de ver o Houston jogar, né? Que é bacana, mas também faz parte do que o André falou. Não é um time plástico, não é um time que você vai sentar e achar que você está assistindo times históricos, mas é um time bacana, é um time que tem uma eficiência muito boa, que hoje vale bastante. E sobre o VanVleet eu sou muito suspeito a falar, né? Desde quando ele fez aquele trio com o Kawhi e com o Lowry no Toronto, e a gente muito bom, que culminou em título, inclusive, e isso me surpreende porque esse trio jogou bola
em 2019 e depois daquele título, nenhum dos 3 convenceu mais, certo? Nenhum. Uhum. E agora parece que o Van Vliet se encontrou ali 6 anos depois, cara. Isso é muito interessante, isso é muito bacana de falar para quem acompanhou aquele Toronto, né, André? O Van Vliet já vinha bem também no ano passado, né? Claro que esse ano, pela campanha do Houston, isso se torna mais, né? Mais evidente, mais nítido, né? Mais evidente para todos nós. Mas bem pontuado aí pelo Anderson, né? Um jogador que está trazendo a experiência para essa molecada aí, né, galera? Então, acho que é um grande nome aí também. Ó, o pessoal falando aqui que acha que um time bom para temporada regular, mas acho que falta algo para brigar forte nos playoffs. O Vinícius perguntando se enfrentar Warriors, Lakers, Nuggets nos playoffs conseguiria passar. E o Gumer, que é torcedor do Houston, já tá aqui, ó. Segundo round dos playoffs tá bom demais para dar uma casca para os jovens. E eu tô com ele, viu, cara? Acho que esse time ainda, obviamente, falta alguma coisa para brigar por título, né? Alguns falaram de uma transferência do Kevin Durant na próxima temporada, né? Que o Houston seria um dos principais destinos aí. Mas eu não sei, cara. O Kevin Durant tem tido tantos problemas nos últimos que ele tem participado. Vai estragar, boa, viu? Então, e vai ter que abrir mão de jogadores jovens aí para trazer ele, né? Mas eu acho que conseguir ganhar o primeiro round nos playoffs já tá legal, né, Fabião? Já é uma bela campanha do Houston, né? Com certeza, cara, com certeza. Acho que, assim, por mais que seja sedutor, talvez, um jogador do nível do Durant, mas demorou tanto para você conseguir chegar num nível interessante do time, né? De entrosamento, de eficiência. O Gumex deu uma aula aí de como o Houston joga, unido com a informação que você passou aí sobre a quantidade de rebotes ofensivos que o time pega, que já está tudo bem azeitado, tudo bem ajeitado. Será que vale o sacrifício de você, por mais que seja um jogador importante, você meio que refazer o seu esquema? Né? Eu fico tentando pensar assim, né? Você vê, por exemplo, o Houston, o Warriors que trouxe o Jimmy Butler, não seja lá o que tivesse sendo feito ali com o Steve Kerr com o Warriors, teve que fazer alguma mudança ali, a coisa funcionou. Mas às vezes não funciona, cara. E aí, que era muito, o que era muito bom pode ir por água abaixo, aí a gente fica acaba ficando aí com cara de pastel, né? Principalmente o torcedor do Rockets.